condicionantes e requisitos da nova governança mundial. Quem viu algum vídeo anterior tem uma ideia, quem não tem, vou explicar. A nova ONU, o novo organismo de gestão, coordenação mundial. Nos vídeos anteriores eu tratei disso sob o aspecto militar, que tem imensa importância, claro, e tratei sobre as bases econômicas, estruturais, históricas. Vamos agora analisar mais detalhadamente isso. A gente tem, de acordo com a análise anterior, e seguindo ela, 3 elementos que devem confluir neste novo patamar, nessa nova onda do sistema capitalista mundial que virá adiante aí, ou está vindo já. Quais são esses 3 elementos? A integração produtiva mundial avançada, uma nova socialização das relações do trabalho, da produção, das relações sociais e o desenvolvimento da nova governança mundial. Eu acredito fortemente que estas devem ser 3 forças, 3 dimensões, 3 vetores predominantes da trajetória da realidade social, histórica, mundial, nas décadas aí adiante, né? Eu sou Paulo Fleury Teixeira, sou médico e filósofo e estou fazendo esta análise em uma série de vídeos sobre a realidade presente, as características e estruturas, digamos, determinantes dessas condições históricas e as trajetórias também, as tendências ou perspectivas que isso projeta ou permite a gente projetar. E eu estou agora fazendo uma revisão de uma sala de situação, uma análise circunstancial do segundo semestre de 2024, 1 ano e meio mais ou menos, né, atrás, e ela parece bastante correta e com a percepção do momento histórico aguçada. Eu estava dizendo que a gente tem 3 elementos que devem confluir nesse novo patamar, nessa nova onda no sistema capitalista mundial, que são a integração produtiva mundial avançada, uma nova socialização das relações sociais, de trabalho, de produção em geral, e o novo desenvolvimento da governança mundial ou o desenvolvimento da nova governança mundial. Esses temas serão recolocados necessariamente agora, daqui em diante, em um patamar mais elevado, muito mais elevado do que aquele da metade do século passado, quando as grandes guerras do século passado terminaram e se tentou fazer o grande acordo de paz que levou à Constituição das Nações Unidas, a criação das instituições de regulação e gestão financeiras mundiais, os 2 bancos do mundo, né, mundiais, o próprio Banco Mundial e o FMI, né, e ao desenvolvimento posterior das grandes agências reguladoras mundiais, como OMS para a saúde, OMC para o comércio e assim por diante. Por exemplo, né? Bom, todo esse sistema hoje parece defasado e virtualmente inútil ou até prejudicial. Mas, em contrapartida, não é possível se imaginar de uma forma séria, responsável, um mundo atual sem algum nível de governança mundial, né? Não acredito que ninguém, né, realmente sério no mundo hoje imagine a vida econômica e social sem instituições de governança mundial. O fato é que hoje realmente precisamos de governança mundial, precisamos de mais e melhor governança mundial e não de menos ou nenhuma. Este é o ponto, eu creio. Assim como ninguém realmente sério nesse mundo acredita
que se devem enfrentar as crises econômicas, as grandes crises econômicas, sem os recursos anticíclicos, ainda que haja debates sobre isso, o padrão responsável, burocrático, técnico, mundial é esse. Não, vamos utilizar, estamos utilizando e devemos utilizar recursos anticíclicos e de proteção social durante as crises econômicas. E também ninguém que seja sério acredita que a gente vai avançar, né? Vamos ter condição de prosseguir mundialmente de um modo minimamente ordenado e até simplesmente viável, sem mecanismos de governança mundial daqui para frente, no presente e no futuro, né? Por isso eu disse em textos e vídeos anteriores, a ONU está morta, então viva a ONU. Mas é outra ONU, é outra coisa que tem que ser desenvolvida, são outros sistemas de regulação e promoção econômica internacionais, novos sistemas, obviamente, mais socialistas e mais poderosos do que aqueles emergentes do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse é um desafio histórico do presente. Na verdade, é perceptível, né? Todo mundo, eu acho, está percebendo de algum modo, todo um rearranjo, um verdadeiro movimento de placas tectônicas geopolíticas que está ocorrendo no cenário mundial diante dos nossos olhos, e só os alienados não são capazes de ver isto. A grande potência hegemônica do sistema capitalista mundial das últimas 8 a 10 décadas está perdendo o seu diferencial de poder no mundo, progressivamente, de modo incontestável, em todos os aspectos da vida social, a um ponto em que isto parece não poder mais ser contido ou revertido. Em uma palavra, a decadência ou a perda da hegemonia dos Estados Unidos está em curso e parece muito difícil ou impossível dentro das condições, mesmo de conflitos médios, de guerras médias que a gente está vivendo no mundo, sem guerras mais extremas, sem cataclismas mais extremos, parece improvável que os Estados Unidos consiga barrar ou reverter essa perda relativa, progressiva, de poder de proeminência na economia e na sociedade, em todas as áreas fundamentais da vida social no mundo, né? Então, em muitos aspectos decisivos da economia e do desenvolvimento em geral, os Estados Unidos já foram superados pela China, e a perda da sua hegemonia não parece que pode ser revertida, a não ser, como eu estava dizendo, à custa de grandes guerras e destruição cataclísmica em escala mundial, maior do que ocorreu na primeira metade do século passado, quando mais de 100 milhões morreram nas guerras e outros 50 milhões na pandemia da gripe espanhola, né? Então eu acredito que só cataclismas maiores do que esses, significativamente maiores, no sentido de uma reversão, perda civilizatória muito grande, poderia reverter a perda progressiva de poder dos Estados Unidos e a ascensão progressiva da China no cenário econômico e geopolítico em todas as outras áreas, portanto, do mundo, né? De fato, talvez o que mais importe é que a integração mundial prossegue, ao invés de regredir, e a China é hoje o seu grande motor, muito mais do que os Estados Unidos ou a Europa, maior até do que os dois juntos. E esses fatos são incontestáveis e definitivos. Uma nação socialista com o controle financeiro e estratégico nas mãos do setor público, que está na liderança do desenvolvimento econômico mundial. E pode ser, e será, já está sendo, com certeza, um ponto de apoio, de segurança fundamental para a refundação da governança mundial, para a nova governança mundial, em todos os seus aspectos, incluindo a refundação completa da Federação das Nações,
dos bancos e outros recursos de gestão das finanças e da economia mundial em geral, assim como no tocante às diversas agências reguladoras. E agora, não me parece possível um avanço efetivo da governança mundial em qualquer sentido relevante se ela não tiver poder militar e financeiro para realmente ser algo definidor no cenário mundial. Esse é um desafio muito grande que se coloca diante da história, porque isso é bastante contrário às ideologias nacionalistas de qualquer modo, mas me parece que é um caminho inevitável. De qualquer modo, é isso, na forma de uma federação das nações, estabelecer um poderio militar, de algum modo, suficiente para conter, né, avanços imperialistas, genocidas, conflitos de destruição mútua, né, eventualmente, tudo isso, uma força de pronta ação, de contenção suficiente, deve estar nas mãos de um tal poder. E é só assim essa nova governança, a nova ONU, ou seja, qual forma institucional que isso tomar, né, terá real relevância no tabuleiro geopolítico mundial e poderá realmente ser garantidora de uma maior e mais duradoura paz mundial. Só assim poderá retomar o seu papel estratégico fundamental como ordenadora, reguladora de assuntos internacionais, no campo da saúde, das migrações, da preservação do meio ambiente, de tudo mais. Será por tudo isso que expus necessariamente uma governança mundial mais poderosa e mais socialista do que os tímidos instrumentos que a ONU e as instituições do pós-1945, ou de 1945, tiveram, né? E reitero, realmente também por isso que os liberais temem e odeiam essa perspectiva, essa nova governança mundial, mesmo antes dela existir. Um aspecto central dessa evolução da governança mundial, que o projeto adiante, será o seu caráter mais radicalmente globalizado, mundializado, ou multilateral, como gostam de chamar hoje em dia. E nesse campo, justamente, os aspectos militar, financeiro, de tecnologia de informação e comunicação, incluindo as redes sociais e a inteligência artificial, despontam como absolutamente cruciais. Nesses campos, justamente, não podemos mais ficar sujeitos a qualquer forma de poder imperial ou aos conflitos entre os poderes imperiais. A gente deve buscar, provavelmente através de instrumentos de governança mundial, um controle globalizado, multilateral, né, respeitando diferenças de poder e características geopolíticas, históricas, enfim, tudo mais. Essas regras, né, da convivência mundial têm que ser restabelecidas e uma governança suficiente deve estar na gestão delas. Não é muito possível ou provável que, de outro modo, esse sistema siga se desenvolvendo num sentido harmonioso ou de preservação, inclusive, né, da espécie, dados os riscos de guerra nuclear e riscos de cataclismas climáticos que a gente está diante deles, né? Então, a gente não deve mais, e essa perspectiva da nova governança mundial incide sobre isso, está sujeito a qualquer forma de poder imperial e nem a conflitos entre poderes imperiais. Os xerifes do mundo sempre serão também os bullies do mundo. Não podemos, ninguém pode mais aceitar que o poder militar esteja concentrado
exclusivamente nas mãos de uma nação ou um pequeno conjunto de nações que exercem como quiserem ou como querem os privilégios que o maior poder armado lhes confere. A gente deve dar um passo adiante no sentido do controle do poder militar, que hoje tem um predomínio muito alto e isso impede a integração mundial e o desenvolvimento da sociedade da vida humana num nível de alto risco agora, né? Com certeza, como é hoje as coisas, é uma condenação da maior parte dos países e, sobretudo, da maior parte dos povos ao domínio de um ou um punhado de bullies imperiais. Eu escrevi isso no segundo semestre de 2024, mas agora parece de uma atualidade muito mais brutal, mas era previsível, não é? Naquele momento, muitos estavam encontrando na Rússia um novo xerife que estava ajudando a libertação ou que estava aparecendo como um parceiro positivo, né, de combate para, por exemplo, as nações do Sahel, ali no noroeste, eu creio, né, da África, Burkina Faso, Mali, Nigéria, outros que passaram por um processo de libertação do domínio francês, por fim, e norte-americano, que ambos tinham bases armadas de controle, né, então, portanto, territorial ali naquele local, e a França tinha privilégios coloniais ainda em relação a esses povos até agora. E eles, numa grande mudança geopolítica, por meio de insurgência armada, militar, em grande parte, ou quase sempre, com apoio russo, conseguiram se libertar desse domínio colonial retardatário, né, ainda presente, francês e norte-americano, imperialista, ali no território. Mas a gente não tem ainda certeza de o que seria, o que será, né, a presença russa como um novo xerife, ainda que no momento foi muito positivo para a libertação final desses resquícios coloniais e do imperialismo americano ali. Mas qual preço? Sabemos, não sabemos exatamente. Seria a substituição de um bully superpoderoso por outro? A história vai provar, eu espero que não, mas também creio que não, porque justamente estamos iniciando uma nova etapa histórica. E o título do próximo vídeo, o próximo item é o predomínio da China socialista nesta nova etapa histórica que estamos iniciando, do meu ponto de vista, repetindo, a não ser no caso de extrema destruição, de modo inevitável, estamos iniciando uma nova etapa histórica, vamos passar por muito tremor e terremotos e crises e guerras, mas eu vejo que este é o caminho. Até o próximo vídeo, até mais.